Boa noite, amada igreja. Boa noite. A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Pensa num cara que estava com vontade de estar aqui. Já tinha algum tempo que a gente vinha namorando e, de fato, aprove a Deus essa oportunidade da gente retornar a essa casa profética. Uma casa que cada dia que eu venho eu sou mais abençoado, me sinto mais parte disso. Vocês já sabem, a minha aliança pessoal com o apóstolo Eli é antiga, né? Passa de mais de 20 anos que nós nos conhecemos, trabalhamos juntos há muitos anos atrás, e Deus permitiu que nós nos reencontrássemos recentemente, né? Construindo algo para o reino, né? Recentemente, o apóstolo Kiko se envolveu conosco num projeto da rede ministerial de relacionamento. Enfim, tem sido algo muito precioso caminhar junto, construirmos juntos aquilo que Deus tem permitido, né? Leila, sabe o quanto nós te chamamos, o quanto você é preciosa, entende? E a toda a equipe pastoral, né? Toda a equipe profética da casa, meu amigo, o melhor dentista do mundo, Alain, né? Eu sou o melhor cliente dele, nunca pago nada. Pensa no cliente que dá lucro, né? Mas, segundo ele, toda vez que eu estou lá, de alguma forma, o consultório é abençoado, então eu me sinto também semeando, né? Recebendo uma semente muito preciosa, né? Eu amo vocês, né? Imagina, sabe quantos dentistas tem de São Paulo a Taubaté? Já fizeram conta de quantos dentistas tem de São Paulo a Taubaté? Mas eu digo para a Alain que cada vez que eu venho aqui, é um almoço, é um jantar, é uma comunhão, é um tempo precioso, com a minha família em Taubaté, o sonho de Deus. Vocês são minha família, né? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo número 14. Se você gosta de anotar os pontos da mensagem, a mensagem de hoje é intitulada Entre a Promessa e a Posse. Repita comigo, entre a promessa e a posse. Êxodo 14, a partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavaleiros e seu exército, e alcançaram os egípcios acampados junto ao mar, perto de Pedi-Herote, diante de Baal-Zelon. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcro no Egito que nos tirasse de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, divide para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E que nesta noite, ó Deus, esta semente que é a tua palavra, ela caia num coração preparado, adubado, uma terra fértil, que não rejeitará esta palavra, que não deixará perder esta palavra,
que não sufocará esta palavra. Mas eu declaro que esta palavra ela vai cair num coração que vai prosperar e produzir a 100 por 1 em nome de Jesus. Erga a tua mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, que é uma semente, não cairá ao caminho para não ser roubada. Não cairá entre os espinhos para não ser sufocada. Não cairá entre as pedras para que não possa produzir. Mas eu declaro que a semente, que é a palavra do Senhor, cairá no meu coração, uma terra fértil, e produzirá segundo o propósito do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Assim será. Queridos, é interessante quando nós entendemos, e essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, quando entendi o que Deus queria que nós conversássemos nessa noite. Todos nós temos uma promessa. Quem tem uma promessa? Quem tem uma promessa de Deus? Quem tem uma promessa de Deus? Todos nós temos uma promessa de Deus. Nem que seja a promessa de vivermos na eternidade com Jesus. Todos nós temos uma promessa. A nossa promessa começa quando nós nos convertemos. Eu chamo de promessa geral. É aquela que todo mundo tem. Quando você é tirado do império das trevas, levado para o reino do seu amor, e você recebe uma promessa. Jesus fala sobre isso. Em João capítulo 14, assim: filhinho, não se preocupe. Mas eu vou preparar um lugar para você. E aonde eu estiver, vocês ali estarão também. Porque na casa de meu pai há muita morada. E é para isso que eu estou indo para lá. Então Jesus está dizendo assim, quando nós nos convertemos, nós estamos debaixo de uma promessa de que nós vamos herdar uma vida eterna. Mas eu gosto de pensar que esta promessa não vai acontecer só quando nós morrermos. Ou seja, Jesus não vai estar com a gente só quando nós morrermos. Gosto demais quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, dizendo assim: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparado com a glória que nos há de ser revelada. Ele está dizendo assim: fique tranquilo, que tudo que você passa aqui está sob controle, Deus está contigo. Há uma glória sendo revelada sobre você, que no meio da luta, da tribulação, você não vai perecer, você vai chegar na casa de Deus, você vai chegar no céu e vai chegar inteiro. Tem gente que acha que vai chegar no céu meio cambaleado aos pedaços. Não vai, querido, não vai. Eu tenho algo para te dizer. Não importa o quanto o inimigo tem se levantado contra a gente, não importa o quanto a luta tem se levantado, você vai chegar inteirinho no céu. Inteirinho. Sabe, eu vou dizer algo para você. Durante o período em que nós estamos aqui, é isso que nós precisamos aprender a viver. Entre a promessa e a conquista, existe um Deus que cuida da gente. Mas também, queridos, existem promessas específicas, palavras que você tem, palavras que você carrega, alguma coisa que está liberada sobre a sua vida, alguma coisa que você crê, coisas que Deus falou que ia acontecer. E eu quero dizer algo para você, querido: Deus não é homem para mentir. O que Ele diz que vai acontecer na sua vida. Aquilo que Ele lhe prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só que entre a palavra e o cumprimento, entre a palavra e a posse, existe um processo, existe uma caminhada. E eu acho que a grande dificuldade do cristão não é crer na promessa, nem é crer na posse, é lidar com o processo. A grande dificuldade nossa como cristão é não entender que entre a promessa e a posse, seja ela no geral, ou seja, da salvação para a eternidade, ou seja, naquilo que Ele prometeu: eu vou lhe dar um filho, eu vou lhe dar um filho. Deus falou isso para Abraão, promessa. Só que entre a promessa aos 86 e a posse aos 99, tinha um processo. Eu gosto muito, Deus me deu uma pregação chamada A Sala de Espera de Deus. Falando a respeito da vida de Abraão. Querido, nós vamos precisar aprender que entre a promessa e a posse tem uma sala de espera. Tem uma sala de espera. Quando você vai no médico, você vai no dentista,
você passa um tempo na sala de espera. Você passa um tempo, a sala de espera de Deus. E para mim, esse período entre a promessa e a posse, eu chamo da sala de espera. O tempo em que você está esperando. E o que eu quero falar nessa noite é como nós vamos aprender a lidar com este processo, como nós vamos aprender a esperar nesta sala de espera de Deus. Você está debaixo de uma promessa e ela é segura, Deus não mentiu, ela vai acontecer, mas se ainda não chegou, o que é que eu preciso fazer? Eu venho nesta noite trazendo uma orientação, como lidar com esse tempo. De fato era isso que estava acontecendo com esse povo. Se você conhece a história da nação de Israel, ela estava escravizada por 400 anos, 430 mais precisamente. Mas você sabe que havia uma promessa, Deus havia prometido a Abraão. Deus disse, olha, não só vou te dar um filho, mas eu vou te dar uma nação. Eu vou lhe dar uma nação, e essa nação terá uma terra. E Deus chega em Gênesis capítulo 15, Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, vai haver um processo. Gênesis 15, Deus fala sobre o processo. Deus diz assim em Gênesis 15, Abraão, eu vou te dar um filho. Só que esse teu filho, vai ter um filho, que vai ter um filho, que vai ter um filho. E esses seus descendentes estarão numa terra alheia por 4 gerações. Está lá em Gênesis capítulo 15, ou seja, Deus avisa a Abraão que ele estava dando uma promessa, mas que entre a promessa e a posse da terra, haveria um processo. Você vai ver que já em Abraão, Deus fala sobre o processo. E Deus diz assim, olha, entre a promessa que eu estou lhe dando agora em Abraão, até o dia que vocês entrarem na terra, vai acontecer o seguinte, você vai ter um filho, seu filho vai ter um filho, teu filho vai ter um filho, que vai ter um filho. Depois disso, eles irão para uma terra estranha. E lá passarão 4 gerações. E na 4ª geração, diz a profecia, e na 4ª geração, a taça da minha ira já terá cheia contra aquele povo. Eu levantarei um libertador, e eu tirarei vocês de lá com muitos bens. Oh, glória! Deus está falando assim, se prepare para o processo. Não vai ser fácil. Se prepare para o processo, não vai ser fácil. A promessa é verdade, a posse é verdade, mas o processo é só para quem tem fé. O processo é só para quem persevera. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O processo é para quem crê, o processo é para crente, porque nós nos alegramos com a promessa, mas não temos fé para caminhar até que ela se cumpra. Quando Deus promete a Abraão, Abraão tem um filho chamado Isaac, Isaac tem um filho chamado Jacó, Jacó tem um filho chamado José, José é vendido para o Egito, e você conhece a história, no Egito toda a família vem, passa-se 400 anos, e a Bíblia diz em Êxodo que nasce Moisés. Moisés é fruto daquela profecia, Moisés é o libertador, Moisés é aquele que estava conduzindo o povo à posse, processos. E Deus então, ele começa a cumprir. Eu gosto quando Moisés se levanta e ele começa a cumprir aquilo que Deus prometeu. Estava chegando a hora, a taça da ira de Deus se levantou, Moisés vem com o libertador. Queridos, se você parar para pensar, não romanticamente, mas pense na prática, o que foram aquelas 10 pragas? Não sei se você conseguiu se imaginar no Egito. Deixa eu tentar dizer para você como é que Deus vai fazendo as coisas. Você está no Egito, escravo, muita necessidade, tem direito a nada, com a promessa de uma terra prometida, sofrendo no emprego, sofrendo com o seu patrão, sofrendo sem nada como escravo. Aí a promessa começa a se cumprir. O primeiro passo da promessa, Deus levanta o libertador, cumprindo Gênesis capítulo 15. Depois de levantar o libertador, Deus diz assim, observe o que eu vou fazer. E a Bíblia diz que foram 10 longas, tenebrosas pragas, que vinham sobre toda a terra do Egito. Vinha gafanhoto? Todo lugar. Tinha piolho? Todo lugar.
tinha saraiva, todo lugar. Queridos, a Bíblia diz que todo o Egito foi infestado pelas pragas, menos num lugar chamado Gósen. Se você voltar para a história de Israel, quando José apresenta seus irmãos a Faraó, Faraó dá uma terra para esse povo dentro do Egito, chamada Gósen. E sabe o que mais me surpreende? É que aquele povo percebeu e viu que todo o Egito tinha praga, todo o Egito sofria, mas na terra de Gósen ninguém tinha, não tinha piolho, não tinha saraiva, não tinha rato, não tinha gato, não tinha papagaio, não tinha rã, não tinha saraiva. Sabe por quê? Porque não importa o quanto o mundo está pegando fogo, você tem Gósen, você tem proteção, você está debaixo da casa de Deus. Não importa, queridos, o quanto as coisas vão ruim por aí, se todo o Egito que nós vivemos vier praga, você está protegido, porque é uma promessa sobre a sua vida. A Bíblia diz que as pragas não chegavam em Gósen. Imagina, saía daquele território, piolho, saía daquele território, saía daquele território, saraiva, e você aqui, curtindo bem bom, por quê? Porque você está debaixo da proteção. Eu tenho uma palavra para te dizer, querido, a promessa te protege. A promessa te protege. Deixa eu dizer para você, enquanto você não chegou naquilo que Deus disse, você está protegido. Ouça, eu estou lhe trazendo uma profecia. Não importa o quanto você está esperando, enquanto você espera, haverá proteção sobre a tua vida. Mesmo que haja luta, haverá proteção sobre a tua casa, haverá proteção sobre a tua saúde, haverá proteção sobre a sua vida. Pastor, mas eu estou vivendo um perrengue. Fique tranquilo, teria sido pior se você não tivesse com a proteção de Deus. Aí Deus pega e começa o processo. Deus tira aquele povo. Diz assim, está na hora de sair, está na hora de começar a experimentar a promessa. E na hora que ele começa a experimentar aquela promessa, na hora que o povo começa a andar, agora está aquele povo. Querido, lembre-se que esse povo havia visto 10 milagres extraordinários. Entenda que esse povo havia presenciado um Deus que cuidava deles em meio ao desastre da nação. Na hora que eles saíram, a Bíblia diz que eles foram até os egípcios, eles pediram, e os egípcios deram riqueza para eles, sem que eles fizessem nada, mais uma vez, fazendo jus à promessa de Gênesis capítulo 15, que diz que eles sairiam com bens. O que estou dizendo, querido, é que aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu. O povo estava liberto, o povo não sofreu a praga, e o povo saiu com dinheiro. Agora está o povo saindo contente para tomar posse da terra. Tinha uma promessa, está indo de posse da terra. É esse texto que nós estamos inseridos. No meio do caminho, quando o povo estava olhando a terra do outro lado, quando o povo estava perto de chegar na terra, a Bíblia diz que eles montaram um acampamento. E de repente, fala comigo, de repente. Diz assim, de repente eles olham para trás, Faraó. Rapaz, pensa numa praga que não larga a gente, é o tal do Faraó. Pensa num bichinho persistente. Uma vez eu ouvi uma ilustração de que uma igreja tinha uma senhora que ela não falava mal de ninguém. Não tinha como fazer aquela mulher falar mal de ninguém. É bom gente assim, né? E não adiantava, por pior que fosse a pessoa, ela tinha um jeito de arrumar a qualidade. Aí um dia uma garotada falou assim, quero ver se ela sai dessa agora. Ela falou assim, tia, o que a senhora tem para falar do diabo? Ela pensou, falou assim, o bicho é ruim, mas uma coisa é certa, ele é trabalhador. Até no diabo ela viu virtude. O que eu estou dizendo, querido, é que esse capeta não larga o pé da gente. O povo já estava liberto deles, já tinha visto a provisão sobrenatural de Deus, já estava perto de entrar na promessa, e de repente eles olham para trás, lá está o sem vergonha de novo, capiroto, safado, chifrudo. Lá está ele de novo. Só que eles olham para frente, e existe um mar, impossível de passar por ele. Não tinha canoa, não tinha barco, não tinha ponte, não tinha caminho. Fala para mim, olha para trás. Fala, olha para trás. O inimigo. Olha para frente.
Impossibilidade. Só que olhava para um lado, montanha. Olhava para o outro, montanha. O que eu estou dizendo, queridos? É que o contexto que nós estamos aqui, em Êxodo 14, é que mesmo embaixo de uma promessa, indo em direção à posse, há um momento em que parece que tudo fica perdido. Pastor, mas nós estamos debaixo de promessa. Esse povo estava vivendo exatamente isso. Eles estavam felizes, porque eles estavam quase tomando posse do que Deus. E de repente, é terrível o tal do de repente. De repente perde o emprego, de repente o marido trai, de repente um filho cai nas drogas, de repente algo acontece, terrível o tal do de repente. Mas você está debaixo de uma promessa, ei, não esqueça, você está debaixo de uma promessa. Mas a promessa não te impede de ver os de repente. E de repente você olha para trás, o inimigo no teu encalço cobrando a conta. Na tua frente, impossibilidades. Olhar para a direita, limitações. Olhar para a outra direita, limitações. O que nós fazemos quando tudo parece perdido? Minha mensagem nessa noite tem a ver com isso. Eu quero lhe ensinar que entre a promessa e a posse, há momentos em que tudo parece perdido. O que fazer? O que fazer? Eu tenho 5 conselhos para lhe dar. Primeiro conselho: quando tudo parece perdido, olhe para trás e não se esqueça do que Deus fez até aqui. Não, você não entendeu. Quando tudo parece perdido, olhe o que Deus fez. Lembre-se do que Deus já fez até aqui. Sabe, queridos, eu gosto demais desse texto. Sabe por quê? Porque muitas vezes na nossa vida, quando tudo parece perdido, nós só conseguimos enxergar o que parece perdido. Nós olhamos para as impossibilidades, nós olhamos para as limitações, nós olhamos para a perseguição, nós olhamos para o passado de forma negativa. Nessa noite eu venho dizer para você, quando tudo parece perdido, não se esqueça de quem te prometeu, não se esqueça do que Ele fez por você, não se esqueça do porquê você está aqui até o dia de hoje. Quando tudo parece perdido, lembre-se do que Deus já fez. Uma das coisas mais difíceis é no momento de luta, você lembrar das bênçãos. E nessa noite eu quero colocar esse primeiro desafio para você. Lembre-se que você está debaixo de uma promessa. Lembre que a posse é uma questão de tempo. E se no meio desse processo as coisas parecerem perdidas, o primeiro conselho que eu lhe dou, lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Lembre-se quantos livramentos Ele já te deu. Lembre-se de onde você estava. Lembre-se do que você já passou. Lembre-se de todas as coisas que você viveu. Lembre-se de que o Deus que cuidou de você ontem é o Deus que vai cuidar de você hoje. Sabe que quando tudo parece perdido, olhe para trás e veja o quanto Deus já fez. A ingratidão é terrível. A ingratidão é a falta de memória com aquilo que Deus já fez na sua vida. Lembra quando você estava desempregado e Deus mandou de maneira sobrenatural? Foi Ele, não foi você, não foi o seu curso. Lembra daquela enfermidade que você passou e que o médico disse que não havia possibilidade? Foi Deus que mudou ela. Lembre daquela rua sem saída que você entrou, diante de tantas impossibilidades do passado. Deixa eu lhe contar um segredo. Ei, presta atenção. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Queridos, a Bíblia diz, procure trazer na memória aquilo que te dá esperança. Procure lembrar daquilo que Deus fez. Procure lembrar de como Deus é bom. Procure lembrar de quanto Ele já fez por você. Há um cântico de um poeta, do cantor cristão, que ele diz o seguinte: quantas bênçãos, quantas são.
recebidas da divina mão, se uma a uma fosse contada de uma única vez, ficarias surpreso de ver o quanto Deus já fez. Deus já fez muito. Não se esqueça daquilo que Ele fez, e aquele que fez no passado vai fazer hoje na sua vida, em nome de Jesus. Pastor, o que eu faço se eu estou debaixo de uma promessa? Estou perto da posse, mas eu olho para o lado, limitações, olho para trás, o velho inimigo, olho para frente, impossibilidade. Eu lhe digo uma coisa: lembre-se de quem cuidou de você até aqui, de quem trouxe você até aqui. Ele vai continuar cuidando de você. Abaixou bem andará, batava aço que andarás e andarás. O rabanto chebranda laba sobre esta las. Hoje Deus começa a mudar a história de algumas pessoas nesse lugar. Anda sempre, anda suca, talabandorou, sobre andarás. Eu sei. Alguns de vocês estão olhando para o momento, estão olhando para a dificuldade, estão olhando para a adversidade, estão olhando para a luta presente. Querido, lembre-se que você está debaixo de uma promessa. Lembre que você está debaixo de uma promessa, há uma posse para você ali na frente. Mas esse momento de transição, não pare, não fique com os olhos na impossibilidade, não fique com os olhos nas limitações, não fique com os olhos naquele que está voltando a te perseguir. Olhe para aquele que te trouxe até aqui. O pai da fé experimentou isso. Abraão estava debaixo de uma promessa. Certa feita Deus falou: eu vou lhe dar um filho. Ele tinha 75 anos de idade. E ele entrou na sala de espera. Aos 86 anos Deus aparece para ele. Queridos, 11 anos esperando. E Deus diz assim: Abraão, aquela promessa que eu te fiz continua valendo, Abraão, você vai ter filho. Fica tranquilo, Abraão, vai ter filho. Abraão diz assim: Senhor, mas como é que o Senhor vai fazer isso na minha vida se aquele que está na minha casa, esse Damasceno aí, eu não consigo ver, já tem 11 anos que eu estou lhe esperando. E Deus diz assim: eu vou lhe dar um sinal, preste atenção no que eu vou dizer para você agora, ouça o que eu vou dizer. Deus diz assim: eu vou lhe dar um sinal. E Deus fala assim: Abraão, olhe para cima. E Abraão olha para cima. Ele falou: está vendo as estrelas? Está vendo as estrelas? Você consegue contar? Ele olhou para cima, levantou a cabeça e falou assim: não. Assim será a sua descendência. Falei: mas o sinal não é só esse, tem um segundo sinal. Ele disse assim: agora olhe para baixo. E Abraão olhou para baixo. E ele falou assim: o que você está vendo? Ele falou assim: areia. Areia. Você consegue contar os grãos de areia? Ele falou assim: não consigo contar. Ele falou assim: assim também será a tua descendência. Deus me explicou algo sobre isso. Deus disse o seguinte: por que ele deu esses 2 sinais para Abraão? Para nos ensinar algo. Quando Deus te faz uma promessa e está tudo bem, e você está olhando para cima, sorrindo, contando as estrelas, Deus diz assim: a minha promessa está valendo. Quando está tudo certinho na sua vida e você está feliz, de cabeça em pé, olhando para as estrelas, olhando o céu, você vai lembrar das promessas de Deus com alegria. Mas quando não estiver tudo tão bem, e você estiver olhando para baixo, de cabeça baixa, e tudo ruim, Deus diz assim: ainda assim, a minha promessa continua valendo. Não, você não entendeu. O que eu estou dizendo é: a promessa de Deus, ela vale no dia que você está feliz, mas também ela vale no dia que você está triste. A promessa de Deus continua valendo no dia que está dando tudo bem. A promessa de Deus continua valendo o dia que está tudo feliz e você está contando estrela. Mas a promessa de Deus não tem menos valor quando você está passando dificuldade, olhando para baixo. Deus está dizendo assim: o dia que isso acontecer, olhe para a areia, e a minha palavra vale do mesmo jeito, a minha promessa vale do mesmo jeito. Eu vim aqui dizer para você: a palavra de Deus não muda por causa da nossa luta. Quando tudo parece perdido entre a promessa e a posse, lembre-se do que Deus já fez. Segunda coisa que eu quero ensinar a respeito desse momento: quando tudo parece perdido, não
profetize o que você não quer que aconteça. Eu vou repetir. Quando tudo parece perdido, cuidado com a sua boca. Não, quando tudo parece perdido, cuidado com o que você fala. Porque a gente, quando está num perrengue, tem mania de pronunciar coisas que você não quer viver. Coisas que você não quer. Então, quando tudo parece perdido, não declare o que você não quer que te aconteça. Vire para o seu vizinho e fala assim: quando tudo parece perdido, não declare o que você não quer que te aconteça. Aquele povo, quando viu a impossibilidade do mar, as limitações da montanha, e o velho inimigo no calcanhar, aquele povo falou assim: nós não te dissemos? Nós não dissemos lá no Egito que era melhor a gente morrer lá? Querido, sabe por que estava acontecendo aquilo? Porque eles profetizaram contra ele mesmo. Cuidado, que no momento da luta, não abra sua boca para profetizar o que você não quer viver. Sabe qual é o nosso problema? É que quando a gente está no meio da luta, a gente fala sem pensar. Só que palavras são sementes. No meio da luta, cuidado com a sua boca. Aquele povo falou assim: nós sabíamos que isso ia acontecer. Nós sabíamos, nós avisamos que era melhor morrer lá. Lá não tem sepulcro. Nós não te dissemos, nós não dissemos para você que era melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Querido, eles profetizaram contra eles. Ei, nesta noite eu tenho algo para dizer: cuidado para que no momento onde você ver as impossibilidades, não usar sua boca contra você mesmo. O que você fala, você atrai. E pior, até aquilo que você declara do seu pensamento, isso tem poder. Você sabia que o medo é uma antifé? Assim como a fé, ela conquista as coisas, ela atrai coisas, o medo atrai coisas. Por isso que o perfeito amor lança fora todo medo. A Bíblia diz que Jó fez a seguinte declaração: o que eu mais temia, o medo que ele tinha. Ele tinha medo, ele falou assim: o que eu mais temia, ele tinha medo disso. O que eu mais temia me aconteceu, e é verdade. Se você fosse olhar a história de Jó, Jó tinha tanto medo que a desgraça chegava, que a Bíblia diz no capítulo 1, que ele oferecia sacrifício antes dos filhos pecarem, de tanto medo que ele tinha. Ei, eu vou dizer algo para você: o medo atrai aquilo que você teme. O medo é como se fosse um odor que atrai o teu inimigo. Não sei quem tem cão bravo aqui, mas quem conhece um pouquinho de animal e de cachorro vai entender que o cão fareja medo. O cão fareja medo. Se você chegar perto de um cão e demonstrar medo, ele sente o medo que sai de você, atrai ele. A maioria das pessoas estão mordidas de cachorro é porque tem medo de ser mordido. Sabe o que eu descobri, queridos? Que não só no mundo natural, no mundo espiritual, o medo atrai o cão. Você está rindo? Devia chorar. Sabe aquela história? Ai, que medo de perder o casamento. Meu Deus, que besteira. Medo do meu marido me trair. Eu tenho medo dos meus filhos ir para a droga. Ei, presta atenção. O cão fareja o medo. Eu tenho medo da minha empresa não dar certo. Eu tenho medo de ficar sozinho na minha velhice. Tenho medo
medo de ficar doente. Aí nesta noite eu vou dizer para você, nesta noite, Deus vai tirar todo o medo do seu coração. Deus vai tirar todo o medo do seu coração, porque eu estou dizendo nesta noite que o Senhor está tirando toda a profecia contrária, seja ela por palavra, seja ela por pensamento, seja ela por sentimento. Eu anulo toda a palavra profética que saiu da sua boca no momento de desespero, toda a palavra profética negativa que saiu da tua boca no momento de luta. Eu agora declaro, está vencida na autoridade do nome de Jesus. Toda declaração profética contrária àquilo que você crê, cai por terra em nome de Jesus. Hoje, nesta noite, está quebrada toda palavra maldita que saiu da tua boca contra você, sua família, seus negócios, em nome de Jesus. É para virar mesmo. Aleluia. Nashebandalaba toque andaraba sobre as. Estará tocorianda lá basabianda nas. Se por um lado, quando tudo parece perdido, você precisa olhar para trás. Você precisa vigiar sua boca contra as coisas negativas. A terceira lição que nós aprendemos, que entre a promessa e a posse, durante o processo. Em terceiro lugar, aprenda a declarar o que você crê. Aprenda a declarar o que você quer que te aconteça. Se por um lado você tem que anular a sua boca em relação ao que você está enxergando, comece a declarar no que você está crendo. Foi isso que Moisés fez. Moisés chegou e falou assim: calem a boca. O texto é muito claro. Moisés falou assim: calem a boca, calai-vos. Ele está dizendo assim: para de jogar semente maldita na sua terra. Por isso que Moisés diz assim: calai-vos, calai-vos. A palavra ali é calai-vos, fique quieto. Com aquela palavra, Moisés está anulando a péssima profecia. Só que em seguida ele diz assim: vede hoje, não temais. Ele está assim, o que ele diz assim? Lança fora o medo. Não temais, vede hoje o livramento do Senhor. Comece a profetizar o livramento. Comece a profetizar a promessa. Ele está dizendo assim: vede hoje o livramento do Senhor. Comece a usar a sua boca para aquilo que Deus disse a teu respeito. Vede hoje o livramento do Senhor. E eu gosto quando ele diz: você está vendo? Os egípcios que vocês veem hoje, preste atenção no que eu estou dizendo, porque isso é uma profecia. O mal que você vê hoje, a impossibilidade que você vê hoje, Moisés diz: os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais vereis. Moisés começa a profetizar aquilo que ele vai viver, aquilo que Deus disse. Moisés para de olhar a impossibilidade que era aquele mar. Moisés para de olhar as limitações que eram as montanhas. Moisés para de olhar o encalço que vinha atrás dele, a reviravolta de repente que chegou atrás dele. Moisés, em vez de olhar para isso, ele diz assim: vede hoje. E ele começa a profetizar: não temeis. Vede hoje o livramento do Senhor. O que vocês estão enxergando hoje é passageiro, porque aquilo que Deus vai fazer, ouça, isso é uma profecia, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, você nunca mais vai ver o que está atrás de você. Que você vai ver na própria história do Velho Testamento como isso é uma realidade. Em Números, capítulo 16, você vai ver que Moisés manda 12 espias a entrar numa terra. E quando eles entram naquela terra, a Bíblia diz que 10 deles voltam a dizer assim: a promessa de Deus é verdade.
Eles não estavam duvidando da promessa. Então eles dizem assim, ó, tanto é verdade que nós entramos na terra, vimos a terra, pisamos na terra, aqui está o fruto da terra. Querido, eles foram lá na terra, eles pegaram o fruto, eles viram aquilo que Deus falou era verdade. Eles falaram assim, verdade, a promessa de Deus é verdade. O que Deus prometeu no Egito é verdade. Nós vimos com os nossos olhos. 10 deles voltam e dizem assim, nós vimos isso. Mas, sabe qual é o grande problema, queridos? É o tal do mais. É o tal do mais. Aqueles 10 homens falaram assim, mas aos nossos olhos. Aos olhos de quem, querido? Deles. Não é aos olhos do povo da terra, aos nossos olhos. Nós éramos como gafanhotos, nós não podemos contra eles. Eles estavam profetizando contra eles mesmos, mesmo tendo visto a promessa. Eles dizem, nós não vamos vencer eles. Entretanto, 2 homens, Josué e Caleb, eles se levantam e dizem assim, calai-vos, calai-vos. O Deus que nos trouxe até aqui, o Deus que nos tirou do Egito, Ele vai fazer com que esse gigante caiam. Você conhece a história? Os 10 que profetizaram contra, morreram no deserto. Os 2 que abriram a sua boca para liberar a promessa, entraram na terra prometida. Nessa noite, o que eu estou dizendo é, libere o que você crê, libere o que você crê, libere o que você crê, declare aquilo que você crê, declare aquilo que Deus falou a teu respeito, declare a promessa. Pastor, mas está demorando, declare a promessa, pare de olhar, declare a promessa, declare a promessa. Entre promessa e apóstolo, quando tudo parece perdido, lembre-se do que Deus fez. Não declare o que você não quer que te aconteça. Profetize com a sua boca o que você quer que aconteça. Em quarto lugar, a quarta lição que nós aprendemos desse texto. Quando tudo parece perdido, não pare, não desista, não retroceda. Quando tudo parece perdido, marche. Avance. Avance. Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, por que clamas a mim? Moisés, eu já não prometi. Moisés, eu não estou debaixo da tua promessa. Para você conquistar, você precisa avançar. Continue. Continue. Mas eu estou vendo uma impossibilidade. Marche. Mas eu estou vendo o mar. Marche. Mas eu estou vendo uma grande, eu não consigo enxergar, marche, mas está difícil, marche, mas está impossível, marche, não pare, não retroceda, não desista, marche, avance, avance, avance. Essa noite quero dizer para você, queridos, para de ficar parado, para de pensar retroceder. Ei, presta atenção, o que Deus está dizendo é que diante de um cenário como esse, no meio de uma impossibilidade, no meio de uma limitação, no meio de uma perseguição, não desista, continue, 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 marche, marche, marche e marche. O problema é que a impossibilidade muitas vezes nos paralisa. As limitações muitas vezes nos chocam. Mas nessa noite, eu venho fazer uma liberação profética. Deus vai te colocar em movimento nessa hora. Se você está parado, Deus vai fazer você andar. Deus vai começar a fazer você se movimentar nessa noite. Ei, ouça. Erga a tua mão, quero fazer uma palavra com a tua vida. Senhor, eu quero declarar agora, Senhor Deus, tudo aquilo que está paralisado. Tudo aquilo que está paralisado, Senhor Deus, eu declaro agora, coloque em andamento, coloque em andamento. Comece a colocar em andamento, Senhor Deus, dá pernas, dá rodas, dá aceleração, dá asas. Eu declaro agora, tudo aquilo que está parado na sua vida, tudo aquilo que Ele paralisou, agora está anulado na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro, você vai entrar em movimento agora. Marche, 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 não cesse, não pare, marche, 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 em nome de Jesus. Oh, show!
Anda basokoro balabashe biandanas. Dando shebalas te carabachor e andarás. Esta na basura e andarás. Eu quero ainda falar sobre o quinto e último instrução que esse texto nos deixa. Entre a promessa e a posse, no meio do processo, quando nós estamos diante das impossibilidades, das limitações e da perseguição, quando tudo parece perdido, lembre-se que só tem um mar para chegar do outro lado. Só tem um mar. Pastor, mas era o mar. Não, era um mar. Deixa eu contar um segredo para você. Quem está contigo é o Deus que criou aquele mar. É o Deus que pode fazer aquele mar se abrir a hora que Ele quiser. Por isso, é só um mar. É só um mar. Ele pode ser grande para você. Ele pode ser impossível para você. Mas foi o nosso Salvador que disse: aquilo que é impossível aos homens, isso é possível a Deus. Entre você e a promessa, entre a promessa e a posse, somente tem um marzinho vagabundo, sem vergonha, que não tem poder de impedir o meu Deus. Pastor, mas ele é grande demais, eu não consigo enxergar. Pois é, esta é a hora que você tem que acionar o dispositivo chamado fé. Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, o que você tem na mão? Aí Moisés tem uma vara, tem um pedacinho de pau aqui, senhor, um pedacinho de pau, uma varinha de nada. Aí Deus falou assim: pega essa varinha e toca ela no mar. Sabe o que eu descobri, queridos? Que o teu mar vai abrir com aquilo que você tem, não com aquilo que você não tem. Deus vai fazer o mar abrir, não é com algo que Ele ainda vai lidar, é com aquilo que você tem em casa. Sabe como é que o mar se abriu? Com a varinha que Moisés já tinha. Quando ele toca com aquela vara, aquele mar, que não era nada para Deus, embora fosse muito para o povo, ele se abriu em duas partes. Eu não sei contra você, mas quando eu olho essa cena, eu fico impressionado. Uma vez eu vi um desenho cristão chamado Príncipe do Egito, não aquele do Hollywood. E é uma cena muito bonita, onde o mar se abre e eles passam e havia uma parede. Uma cena linda. Eu fico imaginando, se eu estivesse no meio daquela turma, eu não sei quantos outros, eu ia meter a mão naquela água, naquela parede lá. E eu ia dizer assim: é só você que está aí? Aí eu ia, de pé seco, pé enxuto, aquela parede do lado, olhando para ela assim. Vem cá, posso dar uma viajada na maionese? Quantos aqui já foram no aquário? Quantos aqui já foram em algum aquário? Você achou bonito? O que é mais bonito do aquário? É ver o peixe de perto, né? Aquele mar assim, né? Querida, a impressão que eu tenho é que tinha um aquário do lado, um aquário do outro, peixinho tudo colorido andando do lado do outro, e o pessoal olhando aquele aquário, falou: está vendo? Ainda tem paisagem bonita para chegar na promessa. Para mim, o fator mais primordial da passagem não foi só passar seco, foi a paisagem. Deus falou assim: o que tem do outro lado é tão bonito que eu estou dando uma amostra para você. Olha os peixinhos, olha os peixinhos. Estou viajando na maionese. O que eu estou tentando te dizer, queridos, é que do outro lado está a beleza da promessa. A posse está do outro lado. E como é que Deus vai abrir isso? Com a tua fé, com aquilo que você já tem, e não com aquilo que você não tem. Me recordo quando eu passei um momento muito difícil na minha vida profissional. E eu pensei: Senhor, eu vou largar esse negócio, vou partir para outro. E Deus falou: não, eu vou restaurar esse negócio que você tem.
Porque a tua bênção está naquilo que você tem em casa. Depois, se você quiser, você pode jogar fora, mas eu vou restaurar. Deus pegou aquela empresa falida, e daquela empresa falida, Deus nos deu uma grande prosperidade. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que transforma fracasso em sucesso. Ele é o Deus que pega o mar que nos impedia e faz dele proteção para a gente alcançar a posse. Nessa noite, eu quero declarar que Deus está para fazer uma virada na sua vida. E só tem entre você e a posse um marzinho vagabundo, sem vergonha, que não é nada para Deus. Qual foi meu encargo nesta noite? Meu encargo nesta noite foi dizer para você: você tem uma promessa. Deus é fiel para fazer cumprir essa promessa. Você vai chegar lá. Você vai alcançar essa promessa. A posse pode estar demorando, mas vai chegar lá. Aprenda a lidar com o processo. No meio do processo, se de repente você olhar as impossibilidades, as limitações, se no meio do processo você olhar que o passado está no teu encalço, número 1, não se esqueça do que Deus já fez até aqui. Número 2, não abra sua boca para profetizar o que você não quer que aconteça. Número 3, declare, profetize o que você quer que aconteça. Número 4, não pare, marche. Número 5, só tem um mar entre você e a promessa. Nessa noite, assim será na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia!